Pessoal, tudo bem? Agora que nós já vimos a questão do layout responsivo, grid system, tudo do Bootstrap, eu quero mostrar agora alguns, dos vários componentes que o Bootstrap nos disponibiliza. E ele padroniza, traz padronizações para esses componentes. E a primeira que eu quero mostrar aqui é a questão das cores. Bom, o Bootstrap já possui alguns padrões de cores pré-definidos, os quais eles podem ser aplicados a textos de qualquer natureza, links, botões, background e etc. Qualquer componente que eu desejo alterar a cor, eu tenho já classes de cores pré-definidas, que são essas aqui que nós estamos vendo. Ó. Azul, verde, vermelho, cinza, amarelo e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar são esse padrão de cores aplicados a textos, textos simples, um parágrafo, por exemplo. Como que eu faço isso? Então, a partir de agora, nós vamos conhecer algumas classes do Bootstrap para formatação. Então, vamos lá. Ó. Para um texto pouco enfatizado, igual nós estamos vendo aqui, eu vou aumentar um pouco o tamanho da tela. Tá vendo? Um texto pouco enfatizado. Qual que é a classe? Text Muted. Tá? Isso aqui faz um texto que com essa configuração, um cinza clarinho e assim por diante. Próxima classe, Text Primary. O que isso faz? Faz um texto aí, um texto importante, O texto em azul. Um azul gostoso de ver também, Você repara que todas as cores aqui são cores harmoniosas, Que não dificulta a leitura e tudo mais. Text Success. O que faz? Faz o texto verdinho lá, Às vezes você quer mandar uma mensagem de sucesso, registro inserido com sucesso, ou um botão, gravar, alguma coisa desse tipo. Pode ser utilizado aí esse texto, Text Success. Text Info é um azul meio esverdeado. Não sei se você está conseguindo ver bem aí na tela, mas um texto que exibe alguma informação. Isso não é padrão, viu, gente? São sugestões. Text Warning, o texto amarelo, utilizado para fazer algum aviso, não chega a ser um erro, por exemplo, na sua aplicação, mas um aviso. Text Danger, que é para a gente fazer um texto para o usuário ficar mais em alerta, Você vê que representa algo perigoso, Tem certeza que deseja excluir todos esses registros? Então é algo assim que o usuário tem que prestar bastante atenção. Text Secondary. O que esse texto faz? É um cinza um pouco mais escuro do que o pouco enfatizado, tá vendo? E por fim, o Text Dark faz um texto cinza escuro. E se eu não colocar nada, é a cor padrão, preto. Então aqui são classes de cores, essas cores são padrões, esses nomes de cores também são padrões, e neste caso, eles estão sendo aplicados a objetos, a elementos do tipo parágrafo. Então eu utilizo essa classe aqui, essas classes, melhor dizendo, quando o meu objetivo é alterar a cor da fonte. Isso também é aplicado para os cabeçalhos, viu, gente? Os elementos H, H1, H2 até o H6. Também eu posso aplicar esse mesmo conjunto aí de classes a links. E olha uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. Repara que a classe é exatamente a mesma, tá vendo? Text Primary, aqui também, Text Primary, Text Warning, mesma coisa. O que vai mudar aqui? O elemento, agora está sendo aplicado ao elemento A, a tag de link. E só do fato dessa classe estar sendo aplicada a um elemento de link, olha que legal. Eu vou até aumentar a minha tela aqui. Olha que negócio interessante. Ele também já estiliza
o link. Ó, o text warning é o amarelo, mas quando eu posiciono o mouse no link, olha lá que fica um amarelo bem escuro, né? Chega talvez até mudar um pouco a cor de amarelo para qualquer outro tipo de cor. Vamos ver aqui, ó, o Danger, você vê que fica um vermelho bem escuro. É o comportamento das classes de cores aplicado a elementos link. Olha aqui o text secondary, o que ele faz? Ele fica um cinza bem escuro. O mesmo comportamento a gente vai vendo aí nas outras classes, né? Text success, o texto verde, porém esse texto, o elemento é um link, e aí quando eu posiciono o mouse, ó, ele já muda a cor, fica um verde bem escuro, um azul mais escuro, né? O text muted, você vê que ele não muda muito, né? Na verdade não muda nada, ele só põe o tracinho do link, porque é um texto pouco enfatizado, né? Um texto pouco importante. Mas esse negócio é interessante. A gente observa que é a mesma classe, são as mesmas classes, e o que mudou foi só o elemento. E em mudando o elemento, também muda o comportamento da classe, né, de link. Interessante isso aqui. E por fim, eu tenho aqui então as cores sendo aplicadas a fundos, né? A background. As cores permanecem as mesmas, né? Primary, Success, Info, Warning, Danger, Secondary, Dark, Light. Qual que é a diferença? É que agora eu tenho um prefixo aqui BG, indicando que essa cor é uma cor de fundo, BG de background. Então, BG Success vai configurar o background desse elemento parágrafo com a cor verde. E aí, para ficar mais fácil a visualização, o que eu fiz aqui? Eu configurei o texto como branco. Então, esse text white, ó, não tem relacionamento com o background. Tá? Eu só coloquei todas o conteúdo com cores brancas, né? Exceto o último aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar. E o background são essas classes aqui, ó, que iniciam com BG. Você vê que é tudo muito bem padronizado, né? Então, BG Info, BG Warning, BG Danger e assim por diante. E aí eu tenho esse comportamento aqui, né? Todos eles com a cor da fonte do texto branca, então text white, exceto o último, que o background ele é bem suave. Eu não sei se vocês vão conseguir ver essa diferença aqui no vídeo, ó. Mas você implementando na sua casa, você vai conseguir ver. E aí, como ele já é bem suave, eu optei por deixar a cor da fonte aí escura. Porque se eu colocasse ela branca também, a gente mal ia conseguir enxergar o texto. Então aqui nós temos a aplicação de cores. Ainda nessa aula eu quero mostrar a questão dos botões. Né? Nós sabemos que qualquer aplicação web ela tem a utilização de botões. E aí nós temos alguns tipos de botões aqui no Bootstrap pré-definidos. Botões convencionais, né, onde eu tenho aí o botão inteiro preenchido. Botão com contorno, né, na verdade ele tem apenas o contorno. E aí você repara que a cor do texto do botão segue a cor do contorno, o que não é observado aqui no botão simples. Ele vai depender do background para facilitar a visualização. A questão do tamanho dos botões. Um negócio bem interessante aqui, que é o botão de bloco, né? Um botão de bloco é aquele botão que vai ocupar todo o tamanho da tela do usuário. Isso aqui é muito legal, a gente usar botão de bloco quando o usuário está acessando a sua aplicação, por exemplo, através de um celular. Onde, como a gente viu na aula passada aí, uma tela pequena exige uma grande área daquela tela pequena para ser exibido de forma satisfatória o componente. E aí nós podemos então ocupar toda a tela de um dispositivo móvel para exibir um botão, né? E aí a gente faz isso com o botão de bloco.
E por último aí os estados do botão, né? O botão normal, o botão ativado e o botão desabilitado, né? Não está disponível essa função, por exemplo, para aquele perfil de usuário. Então vamos começar aqui a ver o botão. Você vai observar o quê? Que o nome das cores permanece o mesmo e eu vou mudar o prefixo, assim como eu mudei lá no background para BG. No botão eu vou colocar BTN, que é a inicial de button, né, para eu poder fazer um botão. E aí com isso eu preciso colocar o elemento HTML nessas duas classes. Na classe BTN, que é para indicar que esse elemento é um botão. E aí, para eu estilizar o botão do jeito que eu quero, aí é a classe de cor daquele botão. Então, por exemplo, BTN Primary vai fazer esse botãozinho aqui com fundo azul e a cor da letra, a cor do texto branco, né, de forma automática isso aqui. O botão clássico, né, basicão, que não tem nada, é só colocar o elemento na classe BTN, né? Então isso aqui já fica um botão, mas ele não tem nada, né? Não tem uma configuração. O botão secundário, né? Então, por exemplo, aqui você pode clicar lá no salvar registro e aqui cancelar, por exemplo. Você coloca o elemento na classe BTN e aí o estilo do botão, a cor do botão, BTN secondary e assim por diante, né? E aí automaticamente o Bootstrap vai fazer o quê? Vai colocar a cor de fundo no botão, vai configurar aí a melhor cor para a fonte e um negócio interessante que não fica somente nas cores. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui os botões. Tem componente pra caramba pra gente ver, viu? É bastante coisa. Nossa, não tô achando os botões aqui onde que eu coloquei. Ah, esse aqui, ó, componentes 2. Isso, tá aqui. Bom, como eu estava falando, não é apenas a cor do botão. Quando eu posiciono o mouse em cima do botão, ele tem um comportamento também. Olha lá que legal, ó. O botão Primary, por exemplo, o fundo que era azul fica um azul mais escuro, né? É praticamente o mesmo comportamento quando eu aplico essas cores lá no link, né? Para que isso aqui? Para visualmente eu indicar para o usuário que ele posicionou o cursor do mouse no botão. Não é mesmo? Uma diferença maior ainda, a gente vai observar nesses botões aqui, ó, no botão com contorno. Que aí olha que coisa interessante, ele muda além do fundo do botão, né, o background, muda também a cor do texto. Observa aí quando você implementar o seu exercício, ó, repara que ele muda também a cor do texto. Dá um destaque maior ainda, né? Ao posicionar o cursor do mouse em cima de um botão. Como que eu faço esse botão com contorno? O botão com contorno é o BTN Outline. O nome das cores permanecem os mesmos, né? Primary, secundário, assim por diante. Defino o meu elemento HTML como um botão e o estilo desse botão é um botão
com contorno, né? Então é o btn-outline-primary, por exemplo, para você fazer um botão principal, né? Um botão primário, igual tá esse aqui, ó. O botão de sucesso, por exemplo, que é esse aqui, e você quer ele só com contorno. Como você vai fazer? Você vai definir o elemento HTML como um botão, btn, classe btn, e também na classe btn outline success. Então aí nós fazemos o botão com esse comportamento aqui. E assim por diante, com todos os outros tipos, né, de botão. É bem legal essa questão da padronização, né? Que a gente não precisa ficar reinventando a roda, decorando um monte de coisa. A gente já sabe aí do prefixo da classe, a cor, o atributo de cor, e aí é só definir onde que ele vai ser aplicado. Bom, o tamanho dos botões é bem tranquilo também. É só seguir aí o tamanho, a classe, né? btn lg para o botão grande, btn md, que é o botão padrão, nesse caso você nem precisaria colocar então, e o padrão btn sm para fazer um botão pequeno. Quando que usa? Aí vai depender da sua aplicação, né? De repente você pode estilizar também o tamanho dos botões em função do tamanho da tela do dispositivo do usuário. Por fim, nós temos o botão de bloco, que é aquele botão que ocupa toda a extensão da página, e a classe dele é o btn block. Então, btn block vai me fazer um botão que nós chamamos de botão de bloco, né? Ele ocupa toda a extensão da tela. E aqui o estado dos botões, ó. O botão normal, né? Eu não preciso colocar nada. O botão como se ele estivesse clicado, né? Ó, olha aqui o primário, ó. Tá vendo que mudou um pouquinho a cor, ó, do fundo? Como que eu faço isso? Com a classe Active, né? Então esse aqui é um botão que está ativado, né? Como se eu tivesse com o mouse posicionado em cima dele. E um botão que foi desabilitado, aí já não é uma classe CSS que faz isso, é apenas um atributo HTML, disabled, para eu então desativar esse elemento. Uma vez que ele está desativado, mas eu estou utilizando o Bootstrap para estilizar os elementos, ele assume então a condição de um botão aí que está com fundo mais claro, tá vendo? Então isso não veio de uma regra do Bootstrap propriamente dito, vem de um atributo HTML, porém, uma vez que eu estou estilizando com o Bootstrap, ele assume o padrão aí de comportamento desse elemento. Bem legal isso aí. Existe um componente interessante também, que é o Jumbotron. O que isso aqui faz? É quando eu quero dar um texto de bastante destaque, né? Então eu faço um elemento desse estilo aí, ó, que é esse cara aqui, ó. Essa área cinza com esse texto de cabeçalho, mais um texto aqui, ó, é o meu componente Jumbotron. O objetivo dele é esse mesmo, fazer um texto de destaque. Bom, eu tenho ele de duas formas, né? Num container e num container fluid. Então, como que eu configuro ele? Na classe container, tranquilo, né? Div class container e coloco lá a div do Jumbotron dentro do container. Assim como os outros elementos. Então, olha só. Esse container começou aqui, o Jumbotron está dentro dele, depois eu tenho mais alguns elementos e finalizo o container. Agora, no container fluid ele é um pouquinho diferente. No container fluid ele é assim, ó, public class, eu estava trabalhando com Java, então desculpa aí, gente. A div class, né, Jumbotron, e aí o Jumbotron fluid. E aí você vai indicar que esse Jumbotron, então, ele vai ocupar toda a extensão da tela.
seguido aí então da classe container, e aí o texto propriamente dito do Jumbotron. Então aí nós temos esse comportamento aqui. Legal. Depois disso tudo que nós vimos, o que eu vou deixar como atividade? Eu quero que você implemente esses exemplos, né, da maneira que eu fiz aqui, para você ter os exemplos prontos com você. Então, padrão de cores aplicado a textos, a links e a backgrounds, e também os botões. Você vai implementar o Jumbotron mediante um exercício, ó, que é esse aqui. Então, o que eu quero que você faça? Tá vendo que o site agora já está criando uma carinha interessante, né? Então, você vai criar um site nesse estilo aqui, na verdade é uma página só, é um Jumbotron Flood. Mas olha que coisa interessante, ele tem um layout responsivo. Então, quando eu estou numa tela pequena, a partir de uma tela pequena e muito pequena, eu optei por, ao invés de exibir 3 colunas, exibir uma só, de forma que eu possa, então, aumentar a área de exibição desse conteúdo, visando facilitar, então, o usuário visualizar o conteúdo do site. Então, quero que você faça isso. Repara que nós estamos utilizando aí algum estilo de botões também. Esses botões não fazem nada por enquanto, mas é para a gente treinar aí a questão tanto do layout responsivo quanto de alguns elementos estilizados com o Bootstrap. Tudo bem? Então fica essa prática aí também para vocês. Além de implementar os elementos, né, que nós vimos aqui, cores, links, background e botões, também fazer essa prática de ter um layout responsivo. Ok, pessoal? Bom trabalho aí e nos vemos na próxima aula.